o cuidado com as nossas crianças. TCE Ceará coordena o Pacto Cearense pela Primeira Infância e percorre municípios avaliando as iniciativas na área. Compromisso assumido. Mais de 300 órgãos e entidades da área pública e privada aderem ao pacto em favor das crianças de 0 a 6 anos. Inovação e transparência. Observatório da Primeira Infância aponta indicadores para ajudar nas políticas públicas. Tudo isso você confere agora nesta edição especial do Acontece TV sobre a primeira infância. Olá! Os primeiros anos de vida têm um impacto direto no desenvolvimento de uma criança. Preocupado com isso, o Tribunal de Contas do Ceará decidiu criar o Pacto Cearense pela Primeira Infância e, desde então, vem acompanhando de perto as ações desenvolvidas por mais de 300 instituições, públicas e privadas, que se comprometeram a cuidar das crianças cearenses. O estímulo ao cuidado e ao desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida é fundamental para uma infância de qualidade. No Brasil, cerca de 18 milhões e 100 mil crianças estão nessa fase da vida, que vai do nascimento aos 6 anos de idade, o que representa 8% da população nacional. No Ceará, esse público está no centro de uma importante iniciativa, o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Liderada pelo Tribunal de Contas do Estado, a ação reúne instituições públicas, municípios, organizações sociais e especialistas para fortalecer políticas públicas voltadas à infância. A gente passou todo o ano passado nos preparando para isso. A gente buscou apoio na ciência, na FUNCAP. Junto com a FUNCAP, nós desenvolvemos um projeto visando dar prioridade à questão da primeira infância. A gente fez uma análise, um time de especialistas, envolvendo assistentes sociais, médicos, cientistas de dados e a nosso time do tribunal também junto. Então, ano passado a gente fez várias fiscalizações já em relação a essa temática da primeira infância, que é multissetorial. Então, já fizemos auditorias na saúde, educação, infraestrutura, mas percebemos a necessidade de ir além. Para resolver, para ajudar, contribuir nessa questão da primeira infância, é preciso engajamento, é preciso união. E é isso que a gente está fazendo hoje. Nós estamos formando um pacto com todos os gestores públicos e também lideranças do setor privado para que a gente possa priorizar o tema da primeira infância, que é tão importante. Essa idade dos 0 a 6 anos, ela determina todo o futuro do ser humano. É uma janela de oportunidade e a gente tem que cuidar disso. Desde o início do programa, foram realizadas oficinas regionais, visitas técnicas e reuniões de planejamento com gestores públicos e representantes de órgãos parceiros. O objetivo é orientar e monitorar políticas nas áreas de saúde, educação, assistência e proteção social. As atividades são conduzidas pelo Comitê Intersetorial de Ações na Primeira Infância. Em especial os municípios, que estão tratando dos serviços finais, que precisam que esses serviços sejam tratados de formas intersetoriais. Isso é predominante em todas as ações e serviços que devem ser prestados para a primeira infância. Além disso, eles entenderem que, como agenda política, ela tem que ser priorizada. Dizer que assim, eu apoio, eu acredito, eu tenho um plano de ação anual para dizer que meu município está atento a essa política pública, eu constituí o meu comitê intersetorial, esse comitê intersetorial está ativo, está fazendo reuniões, está chamando a sociedade civil para participar junto, eu estabelecer um plano de investimento, conhecer a minha população de 0 a 6 anos no meu município, enxergar aquelas que ainda não estão tendo o atendimento adequado e ter um plano de expansão desses serviços, ter um plano de expansão qualitativo desses serviços, trazer mais qualidade para esses serviços que estão atuando. O tribunal, na realidade, está colocando diante de todos os municípios cearenses a visão que capital humano é feito por humanos.
é feito por ações e que tem que ser agora. Se a criança é vista como futuro, mas na realidade ela tem que ser vista agora para formar um futuro de qualidade. E fazendo esse elo entre as instituições, entre os conhecimentos sobre a primeira infância. Nós estamos colocando toda a nossa energia, toda a nossa força para discutir um tema com toda a sociedade através de parcerias, como a FUNCAP, usando o melhor da sua inteligência para pesquisar, para que pudéssemos ter números realmente que demonstram o que está acontecendo na sociedade na primeira infância. Eu acho hoje um dia muito importante que está aqui celebrando aí essa pactuação do TCE, Tribunal de Contas do Estado, com os municípios cearenses, e essa força com certeza vai surtir efeitos para que a gente possa, com certeza, ter dias melhores para as nossas crianças. Em abril de 2024, o TCE Ceará, em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, iniciou estudos sobre as políticas públicas da primeira infância. O projeto foi conduzido por servidores do tribunal e pesquisadores da entidade. Essa parceria resultou em um metaprojeto de inovação pública no âmbito do programa Cientista-Chefe. A demanda do tribunal, a sensibilidade, digamos, do tribunal para com questões diversas, onde ele atua, essa da primeira infância virou uma prioridade. E foi interessante perceber isso, e a gente trouxe pesquisadores que militam nessa área, que trabalham, desenvolvem seus trabalhos, suas pesquisas nisso, aproximou da equipe do tribunal, e a ideia é que se construam projetos, então, a partir de uma demanda específica do tribunal, de um valor do tribunal de atuar nessa área, dentro da posição dele, de apontar caminhos para isso. Paralelamente, a Secretaria de Controle Externo, responsável pelas fiscalizações, intensificou as atividades de acompanhamento e monitoramento de políticas que envolvem crianças em todo o estado. Foram feitos levantamentos, auditorias, inspeções e operações especiais sobre atenção precoce, número de vagas e estrutura de creches e educação infantil, Rede Cegonha e Programa Nacional Infância Segura, entre outros. O TCE lança luz sobre uma temática, sobre uma política pública muito importante. É muito caro para a nossa sociedade o cuidado com a primeira infância, é muito importante. Então, além das fiscalizações, o tribunal fomenta, o tribunal passa a acompanhar, passa a monitorar o resultado dessa política pública. O principal objetivo é verificar as políticas públicas e as ações adotadas pelos entes responsáveis pelo sistema de garantia do direito da criança e do adolescente. A gente veio coletar dados. Então, alguns dados a gente coleta por meio documental, que a gente faz isso do escritório, e outros dados a gente coleta com atores envolvidos na política. Com isso, o Estado e os 184 municípios reforçam o compromisso com o futuro das novas gerações. Essa é a rede de cooperação que foi criada para garantir que cada criança tenha oportunidades de crescer com dignidade, cuidado e amor. No próximo bloco, a gente parte da capital, Fortaleza, em direção ao interior, mostrando o entusiasmo de quem quer fazer mais pela primeira infância. A gente volta já. A mobilização em torno do Pacto Cearense pela Primeira Infância ganhou força em todo o estado, seja na capital ou no interior. O compromisso de priorizar as crianças de 0 a 6 anos foi assumido por mais de 300 instituições públicas e privadas. O começo de tudo O começo de tudo é da conta de todos. Esse é o compromisso proposto pelo TCE Ceará por meio do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Para alcançar os objetivos e estimular ações dos gestores públicos, o lançamento ocorreu em Fortaleza e em 8 regiões do estado, de abril a junho de 2025, contemplando os 184 municípios, fortalecendo a necessidade de ampliar os planos já existentes e a criação de planejamentos ligados a essa necessidade. A partir de dados divulgados na Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2023, divulgada pelo IBGE, 97,8% das cidades cearenses têm plano municipal para a primeira infância. Quando o Tribunal de Contas, que tem a missão
constitucional de fiscalizar, de monitorar as políticas públicas, quando reúne todos os responsáveis por diversas ações de proteção às nossas crianças, eu acho que o grande beneficiário são as famílias cearenses que vão ter as políticas públicas saindo do papel e acontecendo na vida das nossas crianças. Então, para nós, considero que é um ganho muito importante institucional favorecer que nós tenhamos um ambiente, um espaço em que o governo do Estado, o governo federal, os municípios, a sociedade civil, o Poder Judiciário, possamos dialogar como podemos aperfeiçoar, melhorar e implementar os planos que temos para a primeira infância no Estado do Ceará. O Instituto Rui Barbosa tem muita alegria, muita honra de fazer parte disso. E a gente sabe que enquanto esse discurso da primeira infância, né, estiver só exclusivo para os pediatras, para os professores, ele tem uma força, mas quando ele entra no discurso das instituições, né, as instituições passam a mobilizar os seus prédios, como esse aqui, mobilizar as pessoas, força de trabalho, né, a inteligência, mobilizar o orçamento, mobilizar o poder que cada instituição dessa tem, aí o impacto é outro, né? Primeira infância, nós estamos falando da criança de 0 a 6 anos, numa fase em que ocorrem várias transformações. Ela tem, do ponto de vista do desenvolvimento, seu alicerce para o desenvolvimento humano. Eu costumo dizer que é o desenvolvimento mais sustentável e é onde nós podemos trabalhar com a vacina para os problemas do desenvolvimento. Então, toda essa articulação do ponto de vista político, da sociedade, da compreensão da importância dessa fase, onde é uma fase que nós temos que ter assegurado o desenvolvimento sem as perdas do desenvolvimento potencial. A equipe do TCE Ceará percorreu mais de 3.200 quilômetros no interior do estado para promover os encontros regionais que contabilizaram a participação de 1.500 pessoas. Nos eventos de lançamento, prefeitos e presidentes de câmaras municipais assinaram termos de compromissos. Além disso, também foram orientados sobre a utilização do site oficial do Pacto e sobre a identificação do gasto social com a primeira infância nas leis orçamentárias, por meio de palestras realizadas em todos os municípios que sediaram as atividades. Durante as idas ao interior, o presidente Roden Queiroz e a equipe do TCE visitaram equipamentos que aplicam, na prática, ações com foco ao desenvolvimento infantil. A realização desses encontros em diferentes regiões do estado tem como propósito divulgar o pacto, promover discussões e articular esforços conjuntos para incentivar o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, então a gente tem que pensar desde lá nas primeiras formações, né? Então lá na infância, quando esse processo de educação está iniciando. Então é muito importante pensar nesse desenvolvimento. E aí em todas as práticas, né? Dentro da educação, da cultura, do esporte, lazer, e entender, né, que a infância ela precisa ser pensada em políticas públicas voltadas para a gente entender como é importante o desenvolvimento humano lá do início. É importante o cumprimento do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala do direito à educação, né, do direito à saúde, enfim, do apoio dos familiares, da criança ter um ambiente de paz, um ambiente harmônico dentro de casa para que ela possa se desenvolver, né, e ter um futuro brilhante. Quero parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas, é algo que realmente eu nunca tinha visto de perto, algo nesse sentido, com essa dimensão de unir tantas pessoas em prol da primeira infância. E é importantíssimo realmente essa presença de vocês no interior, somando forças, para nos ajudar a realmente melhorar a vida das pessoas. Foi uma experiência e tanto, viu? Foi uma jornada, né? A gente sai bem diferente do que entrou, né? Muito bacana, a gente rodou, a gente fez questão de ir em todas as macro-regiões do interior do estado, porque a gente entende que os principais atores do Pacto pela Primeira Infância são os municípios, né? Foi importante levar essa questão da prioridade da atenção à criança, essa fase tão importante na vida, levar essa prioridade para os prefeitos, e a gente viu muita coisa bacana acontecendo. Tem desafios, tem muitos desafios, a gente tem muito que avançar em várias etapas, em vários indicadores, mas foi muito bom ver o envolvimento, né, das prefeituras, dos municípios, das pessoas que estão na ponta fazendo trabalho, das cuidadoras,
das pessoas que estão, as professoras que atuam nessa área. Os compromissos propostos pelo Tribunal de Contas do Ceará com o desenvolvimento infantil continuam sendo firmados em todo o estado. As 184 prefeituras aderiram ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. Destas, 8 já concluíram os compromissos. A gente incluiu esses compromissos na plataforma do pacto e cada um tem que alimentar essa plataforma com as suas evidências. Então, são 9 compromissos e 21 ações que o município tem que evidenciar para o tribunal. E são ações relacionadas à gestão da governança, né, a melhoria da governança, a melhoria na gestão dos recursos para a primeira infância, como também a ampliação e a qualificação da rede de apoio à primeira infância. Então, são indutores, todas essas ações são indutores do aperfeiçoamento da gestão para a primeira infância. Todos podem acompanhar o desempenho dos gestores públicos por meio do site oficial do Pacto, pactoprimeirainfancia.tce.gov.br. Além das 184 prefeituras, os compromissos já foram firmados por 105 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais e 18 entidades apoiadoras, totalizando a adesão de 316 instituições públicas e privadas. No próximo bloco, veja como a tecnologia está ajudando a monitorar os indicadores da primeira infância. Transformar compromissos em resultados concretos. O Observatório Municipal da Primeira Infância, lançado pelo TCE Ceará em agosto de 2025, apresenta indicadores de como cada município cuida das crianças de 0 a 6 anos. Agora você pode acompanhar o que tem sido feito pela primeira infância em sua cidade. Para aprimorar as ações e monitorar o esforço dos municípios no cuidado às crianças, o Pacto conta com uma ferramenta estratégica, o Observatório da Primeira Infância do Estado. O sistema reúne dados que permitem acompanhar indicadores essenciais ao desenvolvimento infantil. A plataforma foi desenvolvida em parceria com a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, a FUNCAP, e foi lançada em agosto de 2025. Por meio do Índice Cearense da Primeira Infância, o ICEP, é possível medir a cobertura, a qualidade e os resultados dos serviços. Já o Almanaque Municipal é um instrumento para agregar novos indicadores que permitam identificar os desafios específicos de cada município e incorporar o planejamento e gestão local do desenvolvimento infantil. O Pacto ele trouxe vários atores, interessados na questão da primeira infância e hoje a entrega de hoje do Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará, ele subsidia, dá apoio às ações do Pacto. De que maneira? A partir de agora, os municípios terão um instrumento real, atualizado, dos dados, da situação, de indicadores que impactam diretamente a vida das crianças. De acordo com o Índice Cearense da Primeira Infância, em 2024 o Estado alcançou nota 71,88%, resultado composto por métricas de saúde, nutrição, assistência social e educação. O Observatório Municipal integra o Pacto Cearense pela Primeira Infância do TCE Ceará e reflete o compromisso do Tribunal de Contas com a governança pública, a transparência e a efetividade de ações intersetoriais voltadas ao desenvolvimento infantil. As equipes do Tribunal de Contas do Ceará e da FUNCAP realizaram visitas técnicas em municípios com o intuito de conferir atividades ligadas ao Observatório Municipal da Primeira Infância do Estado. Equipamentos que atuam em prol do desenvolvimento infantil nas áreas de saúde e educação são analisados por representantes das duas instituições. A partir do ICEP, nós escolhemos municípios com bons resultados, como com aqueles que não estão tão favoráveis. Mas assim, quando a gente vai ao município, a gente quer ir além desses indicadores. A gente quer avaliar naquele momento como está a governança, como está a gestão do município para a primeira infância. Quando a gente chega ao município, além da questão das entrevistas, nós fazemos entrevista com a equipe do prefeito e também com os secretários da Educação, da Saúde e da Assistência, porque são as principais áreas. E ainda também com o Comitê Intersetorial da Primeira Infância.
Então, nesse primeiro momento, a gente tenta colher desses gestores o que é que está sendo feito. O Pacto Cearense pela Primeira Infância reafirma que investir nos primeiros anos de vida é construir o futuro do Estado. O Tribunal de Contas, ao fazer esse trabalho, ao propor esse pacto, ele está justamente garantindo um olhar especial a essa pequena faixa de 0 a 6 anos, onde pode mudar consideravelmente a vida dessa criança, para que a gente tenha, daqui a algum tempo, possa fazer uma medição e diga, nós conseguimos mudar a vida dessas crianças. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará acompanha de perto essas ações com o olhar técnico e também com a sensibilidade de quem entende que investir na primeira infância é essencial para a construção de um futuro melhor. Com união entre instituições, ciência, gestão pública e sociedade, o Ceará avança para garantir que cada criança tenha acesso a cuidado, proteção e oportunidades. O Acontece TV especial de hoje sobre a primeira infância fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Você pode acompanhar essas e outras reportagens no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.